Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo meu sobre desertos de notícias e hoje eu vou falar sobre o relatório do Brasil. O Brasil lançou a 6ª edição do Atlas da Notícia agora em agosto de 2023. Esse relatório traz números bastante interessantes e números animadores. Para começar, o Brasil teve uma redução de 8,6% nos desertos de notícias, ou seja, em cidades que não têm nenhum meio de comunicação. Essa redução de 8,6% é em relação ao relatório que foi publicado em fevereiro do ano passado, que trazia, no caso, números de 2021, ou seja, mais ou menos em um ano e meio, nós tivemos uma redução muito grande, né, 8,6% em número de cidades que estão no deserto. Para ter uma noção, pela primeira vez o Brasil tem mais cidades com meio de comunicação do que cidades sem. Mas isso sim é uma boa notícia, mas não é o melhor cenário do mundo e eu vou falar um pouco mais nesse vídeo. Trazendo então os números aqui do Atlas da Notícia, são 2.702 cidades que não possuem nenhum meio de comunicação no Brasil em 2023. Os dados de 2021 eram 2.968 cidades. A redução é bem importante. E como eu falei antes, hoje, 49,7% dos municípios brasileiros não tem nenhum jornal, nenhum meio de comunicação. No relatório anterior, eram 53,3%, ou seja, pela primeira vez os não desertos são a maioria das cidades no Brasil. É um bom número e pensar ainda mais que nos últimos anos as edições do Atlas da Notícia vêm mostrando sempre uma redução no deserto. Mas a gente ainda está muito distante dos outros países do mundo que fizeram um relatório parecido com o nosso. Por exemplo, em Portugal são 54 municípios e 308. A porcentagem é muito menor do Brasil. No Brasil é quase 50%. Portugal fica abaixo de 20%. Isso é só como exemplo. Então, é um problema muito grande ainda no Brasil e é um problema ainda localizado. A maioria dos desertos estão ainda no Norte e Nordeste, apesar do Nordeste ser a região que mais registrou redução nesse deserto, ou seja, que mais surgiram jornais em cidades onde não tinha nada. E tem um número também interessante. Nós temos, de um relatório para o outro, 575 novas iniciativas digitais de jornalismo e 239 rádios, a maioria rádios comunitárias. Temos um grande crescimento de projetos de jornalismo, isso é muito legal. Lembrando que esses 575 digitais e 239 rádios não significam apenas em cidades que não tinham jornal, às vezes é numa cidade que já tinha. E conta 39 empresas jornalísticas que fecharam as portas. Em um ano e meio é um número já mais suave, mas desde que começou esse relatório, esse estudo do Atlas da Notícia começou em 2017. Nós já tivemos 942 empresas de jornalismo fechadas. O que isso significa? O que eu quero discutir com isso? É legal que a gente tenha novos jornais, novas rádios, projetos comunitários, mas nada disso vai adiantar se esses projetos não forem sustentáveis financeiramente. 942 empresas fecharam nos últimos anos no jornalismo brasileiro. A pergunta é, por que eles fecharam? Eu tenho uma hipótese aqui. A maioria fechou principalmente ou exclusivamente por problemas financeiros. Nem sempre, tá? Tem algumas exceções a outros motivos que podem levar ao fechamento de um jornal, mas a maioria é por problemas financeiros. Então, assim, nós temos muitos novos projetos surgindo. Agora, esses novos projetos vão conseguir sustentar, vão conseguir se manter? Esse é o grande problema do jornalismo regional no mundo, especialmente no Brasil. Por quê? Porque nós temos um problema que eu já falei em outros vídeos aqui, já falei várias vezes no meu blog, blog.gioramos.net, e alguns artigos científicos que eu já publiquei. Nós temos um problema relacionado à principal fonte de receita dos jornais ao longo do século XX, a publicidade. A publicidade foi embora, a publicidade hoje está com as grandes plataformas, e todas as iniciativas que foram criadas nas últimas 2 décadas para resolver o problema, para trazer novas receitas, elas, digamos assim, não combinam muito com o jornalismo local. Não combina muito com o jornalismo local a gente falar em publi editorial, numa cidade de 10 mil habitantes, onde, por exemplo, uma abertura de um supermercado pode ser de fato uma notícia e não um publi editorial.
Não adianta a gente falar em Google ADS, Google AdSense, para um jornal de uma cidade muito pequena que não tem mais do que 5 mil leitores. Não vai ter um volume de visualizações, de page views, que vai fazer isso transformar em dinheiro na monetização do Google. O jornalismo local ele está marginalizado na questão dos recursos e de como se ganha dinheiro na internet hoje. Esse é o problema. A gente precisa buscar soluções que não são as soluções que a gente está pensando para os grandes meios de comunicação. Esse é o primeiro ponto. Isso é muito importante. O outro ponto que eu quero colocar aqui antes de fechar esse vídeo, que é um vídeo rápido, eu vou pedir para você ir no gilramos.net, lá no blog, e dar uma lida na notícia que eu falei sobre os desertos, ou outros textos que eu já falei sobre o mesmo assunto, e dar uma acessada no site do Atlas. Mas o que eu quero falar antes de fechar esse vídeo é o seguinte: a gente pode começar a fazer algumas coisas para melhorar a situação do jornalismo local. E um deles está na questão de legislação no Brasil. O Brasil está discutindo remuneração das Big Techs para os jornais. O projeto 2630 incluía isso. Esse ponto sobre remuneração das Big Techs para o jornalismo foi passado por um outro projeto de lei, mas esse novo projeto de lei, que é algo que também envolve direitos autorais, não está dando muito destaque, importância para o jornalismo local, e pior, eles colocam como principais critérios para que as Big Techs remunerem os jornais audiência e volume de notícias. Novamente, os jornais locais vão ser prejudicados. A gente precisa sim de uma regulação da comunicação, a gente precisa sim que o dinheiro do Google, do Facebook chegue nos locais, mas a gente também precisa começar a disciplinar a publicidade estatal. Porque a gente sabe que a publicidade estatal já foi muito maior, porque antes as prefeituras, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, elas precisavam muito mais da imprensa do que precisam hoje. Por quê? Porque hoje tem as redes sociais, eles conseguem comunicar diretamente com o seu público. A gente não pode mais não ter lei, não ter legislação e deixar que o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, faça publicidade onde ele quiser. Ah, mas existem as regras de impessoalidade e não sei o que lá, que são questões administrativas gerais. Eles conseguem burlar. A gente precisa de uma lei para falar especificamente sobre publicidade estatal e criar regras que protejam o jornal que recebe essa publicidade de ameaças do poder público. Como a gente vai ter que falar em regulação da comunicação social no Brasil. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário, dá uma acessada no blog.gilramos.net, tem outras discussões sobre jornalismo, porque daqui a pouco a gente vai ter mais conteúdo sobre isso, inclusive em outros formatos, daqui a pouco de volta também em podcast. Valeu!